Oi, pessoal, eu sou o Renan Guimarães, celebrante de casamento. E hoje eu quero falar sobre um livro muito legal, agora para a época de Natal. Bom, esse é um canal que fala sobre amor, sobre casamento e, obviamente, tudo isso tem a ver com família, com filhos. E se tem uma coisa que o J.R.R. Tolkien valorizava muito, era a sua família e os seus filhos e as tradições natalinas. E claro, o Papai Noel não podia ficar de fora dessas tradições. Pensando nisso, o J.R.R. Tolkien escreveu um livro que se chama Cartas do Papai Noel. Se trata de uma edição em que se compilam várias dessas cartas que o J.R.R. Tolkien escreveu para os filhos, para a época de Natal. Então, é um livro muito legal, uma edição linda, né? Grandona, capa dura, toda ilustrada. Olha só, o estilo também, as fontes também bem diferentes, né, com vários desenhos feitos pelo próprio Tolkien, desenhos que acompanhavam essas cartinhas que ele escrevia para os filhos. Então, é um livro muito legal. As histórias, elas têm uma certa continuidade, né, entre si, não são histórias isoladas. O Tolkien desenvolveu o personagem Papai Noel, desenvolveu também outros personagens, como o Urso Polar do Norte, que era tipo um ajudante trapalhão do Papai Noel. Então é muito legal a maneira como o Tolkien alimentou essa fantasia junto aos filhos, e mesmo assim, sem nunca deixar de transmitir o espírito de Natal, mas ao mesmo tempo brincando com aqueles elementos de fantasia, de magia, que o Tolkien, né, obviamente, sempre soube desenvolver muito bem. Bom, esse é um canal que fala sobre casamento, né, sobre amor. E claro, como eu disse no início, um canal, perdão, que fala sobre família, né? E é muito importante, gente, nós valorizarmos as tradições. Isso vale para qualquer momento específico da vida. É bom nós termos tradições, desde as pequenas e pessoais tradições familiares, até aquelas grandes tradições culturais, religiosas. Isso é muito bom para manter a coesão familiar, a coesão entre o casal, né? A coesão, digamos, matrimonial. Isso envolve muitas coisas. E a questão do Papai Noel também é algo legal, para justamente alimentar não a fantasia pela fantasia, né, mas para alimentar para ser um elemento, né, importante dessa tradição do dia de Natal. É óbvio que as pessoas acabam deturpando essa ideia, exagerando muito na questão de Papai Noel e todas essas coisas, e botando o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento, né, de Cristo, né, e a vinda do nosso Salvador. Enfim, isso tem que ser a prioridade. Mas o Papai Noel surge como um elemento tradicional interessante para justamente manter aquela coesão familiar, aquela expectativa, né, que vai desde a decoração da casa até a própria noite de Natal. E essa maneira como o Tolkien uh, acabou desenvolvendo essa tradição na sua família foi muito interessante. E eu recomendo muito que que vocês leiam esse livro e alimentem, né, essa tradição junto às suas famílias, né? Mas não a ideia do Papai Noel pelo Papai Noel, mas a ideia de reforçar uma um círculo, né, um ciclo cultural dentro da casa de vocês, tendo o Papai Noel como um elemento interessante, mas sempre voltado para o verdadeiro sentido do Natal. E agora eu quero fazer uma virada, né, nessa minha reflexão, mantendo a minha indicação para esse livro, que é um ótimo presente para os seus filhos, tá? Mas o que eu quero trazer para vocês é aquela ideia de aproveitar a ideia do Papai Noel, mas para fazer uma relação com o verdadeiro e original Papai Noel, que é o famoso São Nicolau, aquele lá da Idade Média, né, lá da Turquia, que foi, digamos, o Papai Noel original, aquele que inspirou essa figura
clássica contemporânea do Velhinho de Vermelho, né? Que viveu lá na Turquia, meados da idade, bem no início da... Inclusive, esse São Nicolau, ele esteve presente, ele foi um daqueles que esteve presente, ele é considerado um dos pais da igreja, né? Lá daquela época da formação do cânone bíblico. Então, é uma figura muito importante para o cristianismo, o São Nicolau. E aí vem aquela velha história, né, do Papai Noel, de ele existe ou não existe. Papai Noel, gente, ele existe, ele é o São Nicolau, né? Só não é o Papai Noel do trenó, mas a fantasia é válida. E justamente para, como eu falei, alimentar essa tradição familiar e fazer a ponte com a verdade. Fica então a recomendação, Cartas do Papai Noel, né? Feita pelo J.R.R. Tolkien, cartas feitas pelo J.R.R. Tolkien, mas um livro editado pela Bailey Tolkien. Fica então essa dica de leitura, de presente para esse Natal. E também essa reflexão de que vale a pena sim ter o Papai Noel com um elemento da tradição familiar durante o Natal, mas um elemento também que sirva como uma ponte para a verdade do Natal, para o verdadeiro sentido do Natal. Então, uma ponte com o São Nicolau, que é um grande cristão do início do cristianismo, e que trouxe um grande testemunho de vida, e que está vivo, sim, lá na glória de Deus Pai. Bom, pessoal, então um Feliz Natal a todos e um grande abraço. Eu sou o celebrante Renan Guimarães. Eu não apenas conto a sua história, eu mostro como ela é inspiradora. Dê-me a honra de celebrar o seu casamento. Me encontre no WhatsApp e no Instagram. Um grande abraço e até mais!